dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos. Chegamos ao final de mais uma semana. Hoje é sábado, 11 de julho. Abramos o nosso coração para escutar e acolher a palavra de Deus. Fiquei pensando, por que neste trecho do Evangelho de hoje Jesus fala por 3 vezes para nós não termos medo? Por que será? O medo pode estragar a nossa vida de fé, pode nos paralisar. O primeiro efeito negativo do medo pode ser aquele de cair na tentação de desistir em proclamar e viver o Evangelho e dar o devido testemunho do Evangelho. Ficar calado, esconder-se, significaria, porém, trair aquele mandato que Jesus deu a cada um de nós e, como consequência, falharmos na fidelidade ao Senhor. Portanto, Jesus ele vai repetir com força a sua exortação que ele nos faz hoje. E é exatamente isto: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Interessante esta exortação de Jesus. A verdade, aquela verdade que Deus nos deu na revelação, ela não pode ficar escondida. E Jesus vai dizer que, em relação à violência que nós, seus discípulos, poderemos sofrer, ele nos convida, antes de mais nada, a fazer um discernimento entre aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, e aquele que tem o poder de matar a alma e o corpo. Somos solicitados, então, a distinguir, saber distinguir entre o tempo e a eternidade, entre a alma e o corpo, entre a força e o poder dos homens e a onipotência e a proteção do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno.
Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que me ouve, escutamos bem esta palavra. O discípulo, ou melhor, os discípulos não devem procurar ou esperar um destino diferente daquele que Jesus viveu. O discípulo não é maior do que o mestre. Se Jesus foi caluniado e chamado Beelzebu, príncipe dos demônios, quanto mais serão caluniados os seus discípulos. Interessante que o nome Beelzebu, dado a Jesus num sentido muito negativo, significa dono da casa. Por isso, os seus discípulos aqui são chamados de seus familiares, isto é, aqueles da sua casa. A ordem: não temeis, não tenhais medo, repetido 3 vezes aqui no Evangelho, é um forte convite a termos coragem, a termos confiança. A coragem, ela deve manifestar-se no falar claro e no gritar, digamos assim, com os fatos, a mensagem de Jesus. Nesse não tenhais medo, é para não ter medo da perseguição, não ter medo da morte do corpo, não ter medo, isto é, não envergonhar-se nunca de Cristo diante dos homens. O medo dos discípulos, ele pode nascer da falta de fé, da falta de confiança em Deus Pai e da falta de liberdade também em relação a nós mesmos. Para seguir Jesus, é preciso renegar a si mesmo. Quem não renegar a si mesmo, renega Cristo, como fez Pedro a princípio. Reconhecer o Cristo diante dos homens é muito mais do que falar dele ou participar de uma comunidade dos cristãos. Reconhecer o Cristo é ter solidariedade total com o seu mistério de morte, de paixão, morte e ressurreição. A morte do mártir, ou seja, a morte daquela pessoa que morre professando a sua fé ou por causa da sua fé, não é ausência de Deus, mas é a realização do projeto de Deus e configuração, conformação ao Cristo morto e ressuscitado, que é o momento mais importante do testemunho cristão: entregar, doar a própria vida. Essa é a graça que nós queremos pedir ao Senhor neste sábado, de podermos ser corajosos,
confiantes, dando sempre testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E por intercessão de São Bento, cuja festa celebramos hoje, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.